Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos iniciando aqui nossa jornada no regime jurídico do nosso município, Lei Maior, que trata sobre a vida do servidor público, né? Rege todos os momentos da vida do servidor público, desde a sua nomeação até a sua aposentadoria, e que a gente precisa dominar para se sairmos bem na prova, né? Na última aula, a gente iniciou o inquérito só lendo pela própria lei, né? Que a gente concluiu, né? A gente concluiu aqui o processo administrativo. Temos 68 questões aí para vocês responderem, anterior, que a gente já viu, né? Pra vocês revisarem. Eu aconselho a vocês a lerem novamente e tentarem responder essas questões, né? Darem uma estudada e responder essas questões. Após a gente chegar ao fim da lei, já está próximo, né? Deixa eu só confirmar aqui quantos artigos faltam. Acho que faltam menos de 20 artigos para a gente concluir o regime jurídico. Aí vamos fazer revisão. Nós estamos iniciando hoje o artigo 160. 160 é o que a gente vai iniciar hoje. Ainda tem 30 artigos ainda, é até 205, até o artigo 205, né? Mas já está próximo da gente concluir. Acredito que nas próximas aulas a gente já conclua. E concluindo, a gente vai fazer o que? A gente vai resolver questões. Aí vou pegar essas questões, essas mesmas questões que estão disponíveis aí no arquivo em PDF que eu coloquei no grupo. Vou separar ela das do conteúdo, né? Do conteúdo, e vamos responder e vamos revisar através de resolução de questões, né? Mas lembrando que ler a lei também é importante, mesmo sem os exemplos, mas ler a lei é importante. Então, vocês têm acesso à lei que foi colocada no grupo, vocês têm acesso a esse arquivo em PDF que também foi colocado no grupo. Então, é importante que vocês façam essa leitura e tentem responder essas questões, para quando a gente for revisar, vocês já estarem com esse conteúdo já enraizado no HD de vocês, né, no cérebro. Vamos lá. É, falta pouquinho, né? Falta menos de 50 artigos para a gente concluir a lei. E vamos lá. Da mesma forma que há um inquérito nas questões criminais, penais, né? Que esse inquérito é presidido pelo delegado de polícia, né? Pelo delegado da Polícia Civil, os inquéritos penais. Nós temos os inquéritos administrativos, que é presidido pelo presidente da comissão do processo administrativo disciplinar, né? Do PAD, processo administrativo disciplinar. E há um inquérito, da mesma forma que há um inquérito policial, no inquérito policial há investigação, ou, ouvir as testemunhas, o acariar, o buscar peritos para avaliar e analisar, há no inquérito administrativo também, né? O inquérito administrativo também é é uma, epi- uma comissão que é formada para buscar a verdade sobre os fatos, os fatos que ocasionaram o processo administrativo disciplinar, né? Tendo o acusado, o denunciado, né? O servidor que está respondendo, todo o direito à defesa, né? A ampla defesa, todo o direito que é garantido constitucionalmente é para ele, é, para qualquer pessoa que esteja sendo acusada de qualquer coisa, é direito à defesa, né? O inquérito começa no artigo 160,
A fase de inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao denunciado amplo defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Praticamente um processo bem semelhante ao inquérito policial, que é visto lá no direito penal, né, no direito processual penal. No nosso caso aqui, no direito administrativo, no inquérito administrativo, o denunciado ou o servidor que está sendo acusado, ele tem todo o direito à defesa, ao contraditório, e ele vai ter toda a sua defesa vai ser baseada no que é admitido na defesa do direito propriamente dita, né, nas questões penais. O artigo 161, os autos da sindicância, tudo que foi visto na sindicância, que sindicância é uma fase anterior que vai avaliar e analisar, ver se o fato ocorreu realmente, se realmente o fato ocorreu e se é possível identificar quem foi o autor do fato, né, da denúncia. A sindicância, tudo que foi produzido na sindicância, ele faz parte do processo e faz parte do inquérito, uma fonte de informação utilizada pela comissão, né? A análise da sindicância é a análise do caminho que se chegou à conclusão, que chegou ao relatório, concluindo que houve o fato e que foi determinado servidor que cometeu aquele fato, seja por omissão ou seja por ação, né? É, é uma peça importante no inquérito administrativo, né? Para a gente não confundir, vou colocar aqui, para a gente não confundir com o inquérito penal, né? Que é na esfera penal, nosso inquérito aqui é o inquérito administrativo. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Quando a gente começou a estudar processo administrativo disciplinar, a gente viu que todo servidor ele pode ser responsabilizado pelos seus atos e infrações nas três esferas: administrativa, civil e penal. A administrativa pode ocasionar demissão, a civil pode ocasionar ressarcimento aos cofres públicos do prejuízo causado pela ação ou a omissão do servidor, e a penal, ele pode ser punido penalmente também, criminalmente, né? Dependendo se o fato cometido for um fato ilícito que esteja previsto na legislação penal, né? É o que o parágrafo único está dizendo aí do artigo 161, que quando a infração cometida é um ilícito penal, imediatamente a comissão tem que encaminhar os autos, encaminhar todo o relatório para o Ministério Público, para o Ministério Público, se achar por bem, a iniciar o processo criminal contra aquele servidor. E o processo criminal, ele inicia com o servidor, mas o administrativo continua andando da mesma forma. A gente viu que eles são paralelos um ao outro. Ele não para, um não para o outro ser solucionado. Não, eles caminham juntos e podem chegar a três punições lá na frente, né? Ou seja, a administrativa pode chegar na pena maior, é a demissão, né? Mas pode haver advertência, pode haver suspensão. A gente viu isso, são as três penalidades que o servidor pode sofrer: advertência, suspensão e, por último, a mais forte, né, a mais grave, para os casos mais graves, a demissão. No civil, ele pode ser obrigado a ressarcir os cofres públicos, né? E no penal pode acabar tendo que pagar penalmente pelo ilícito que cometeu, né? O artigo 162 nos diz que, na fase do inquérito, a comissão promoverá tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e a peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, né? Tudo o que é visto num processo, numa ação de um inquérito policial, é visto também numa ação do inquérito administrativo.
né? Quem de vocês tiver a oportunidade de estudar direito processual penal, quem estiver pensando em fazer concurso para a polícia, já estudou e já viu que no inquérito policial há toda uma diligência, uma série de diligências que é cabível ao delegado, né, comandar essa diligência. No inquérito administrativo também há uma série de diligências onde cabe ao o presidente da comissão do processo administrativo disciplinar encaminhar e buscar todas as diligências, atuar, todas as possibilidades de recolher e provar o fato, elucidar o fato da melhor forma possível, ele pode fazer, né? Depoimentos, pode tomar depoimento de testemunhas de acusação de defesa, investigação, ele vai abrir investigação, ele vai analisar tudo o que aconteceu, a cariação, duas testemunhas falam coisas contrárias, pode fazer a cariação entre essas testemunhas e elas, para ver quem é que está com a verdade, né? Para buscar a verdade sempre, né? De mãos de uma prova em si, ele pode acionar um perito e buscar ver se aquela prova realmente é verdadeira, se ela é realmente é, se realmente aconteceu. Técnicos também ele pode analisar e pedir ajuda de outras pessoas fora desse processo para ter a melhor solução e a verdade dos fatos esclarecidas, né? Já começamos aqui com uma questãozinha? Não. É, é isso mesmo. Já tem uma questãozinha aqui para a gente analisar qual que é a nossa resposta, né? Ele está pedindo a alternativa incorreta, né? A gente tem que, toda vez que for analisar uma questão, a gente buscar identificar o que que ele quer, né? Para que a gente não cometa o erro de marcar uma certa quando ele, na realidade, queria uma correta, né? E o nosso cérebro, é interessante que o nosso cérebro está condicionado a ir em busca da resposta correta. E que, nesse caso aqui, ele quer a incorreta na questão 69. Vamos lá. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça formativa da instrução. A gente já viu agora há pouquinho que isso é verdade, né? A alternativa A é uma verdade. Aí, se a gente tiver condicionado a buscar a resposta correta aqui, sem analisar que é incorreta, a gente já marca a letra A, vai para a próxima, perdeu a questão, né? Então, a gente tem que ter cuidado nisso aí, né? Aí na letra B diz, ante a eita, palavra difícil, imprescindibilidade da presença do advogado, só para dizer, ante a ausência da presença do advogado ao longo do processo administrativo disciplinar, a ausência de defesa técnica por advogado na instrução do processo disciplinar resulta em sua nulidade de pleno direito. Isso é verdade, gente? A letra B já nos tem a resposta, né? A gente viu na aula anterior que há uma súmula do STF não, do STJ, né, do Supremo Tribunal de Justiça, que é o tribunal anterior ao STF, né, na hierarquia da justiça, é, o TJ, Tribunal de Justiça no Estado, é a esfera maior no Estado, e em federal é o STJ, o STF e o STM, né? O STM no Tribunal Militar. Mas a gente viu na aula anterior, exatamente, que há uma súmula no Supremo Tribunal de Justiça que diz que a ausência de um advogado ou de uma defesa técnica no processo não anula o processo, desde que o investigado, o denunciado, tenha toda a condição de ter o contraditório, a ampla defesa, né? Ele não precisa ter um advogado constituído, mas ele pode ter sim,
um advogado constituído, mas ele não necessariamente precisa, ele mesmo pode ser o defensor, o seu defensor, ele pode indicar um outro servidor como defensor, né, que conheça um pouco, que tenha condição de defender ele, né? Então, a questão aqui, ele está querendo a incorreta, e logo na letra B ele nos dá essa incorreta, né, porque a ausência do advogado não anula o processo por conta da súmula do STJ, né? E quando é uma súmula vinculante, como essa do STJ, ela é válida para todos os casos semelhantes. Então, todo processo administrativo, ninguém pode, ao final do processo, tendo relatório e tendo concluído que a pessoa vai ser punida, ninguém pode, ao final desse processo, recorrer à justiça dizendo que não foi injustiçado porque não teve advogado. Ele tem que mostrar que faltou a ele o contraditório, a ampla defesa, aí ele consegue anular aquela punição. Mas se ele teve tudo isso no processo, foi garantida a ele defesa, foi garantida a ele participação na, na, em todo o processo, ele colocando o contraditório também, ele não vai poder questionar e dizer, eu não tinha um advogado constituído, então eu quero anulação. Não vai, né? Até o legislador, amanhã ou depois, o Congresso pode mudar essa questão e transformar em uma lei, deixando claro que é necessário e é obrigatório ter o advogado no processo administrativo, né? Constituindo a defesa do processo administrativo, que a gente vai ver mais à frente ainda, e no caso do servidor que ele não comparece, ele não aceita o processo, ainda assim o processo acontece, e né, quando acontece isso, o presidente da comissão indica um servidor para defender o outro, aquele que não quer, que não aceita o processo, né? Ainda assim acontece. Então, independente da vontade do denunciado, o processo vai acontecer. Mesmo que ele não queira nenhuma defesa, mas vai ser indicado um servidor para ser o defensor dele, né? Então, aí, quando toda a questão que a gente pegar e ver, ele fala que o advogado é peça fundamental e que sem ele a anulação do processo administrativo, a gente lembra desse detalhe. A gente não pode errar uma questão dessa, né? Porque, como é uma súmula, é uma coisa batem bastante em cima dessa tecla, né? Tem várias questões, a gente já respondeu algumas questões anteriores que tem essa indagação que fala sobre isso, sobre essa súmula, né? E a gente não pode errar uma questão como essa. Vamos analisar as outras três alternativas para a gente confirmar e ver se elas estão corretas mesmo, né? Letra C. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar dispensa a exposição minuciosa dos fatos a serem apurados. É uma questão de respeito e de sigilo das informações. Até porque a portaria de instauração, ela está tá informando que alguém está sendo processado. Mas alguém está sendo processado não significa que seja culpado, né? Até o final do processo, aquela pessoa pode ser inocente, pode ter sido alvo de algo, de alguma armação ou de algum erro, né, de avaliação, nesse sentido aí da culpabilidade dele. E aí se expõe, você expõe a imagem, né, daquele servidor que pode ser inocente ao final do processo. E aí? Depois que foi exposto à acusação, já melou, sujou a vida daquele profissional, né? Então, por isso, a portaria, ela informa que está acontecendo a coisa, mas os detalhes do processo não são informados, né? A gente viu também que todas as reuniões, tudo que vai ser feito pelas comissões, tanto de sindicância como de inquérito, a gente vai ver mais na frente também, elas têm que ser resguardadas, tem que ser uma coisa particular, não é qualquer pessoa poder participar, né? Os envolvidos podem participar, né? Que é a comissão e a defesa do denunciado, né? Do acusado. Esse é
uma realidade, né? Precisa participar. Mas um terceiro, um curioso, quer assistir, não é, não vai, não é assim, né? Até porque tem que ter esse cuidado, né? Na letra D diz: o processo disciplinar se desenvolve nas fases instauração, inquérito administrativo e julgamento, né? Na fase de instauração é a mesma fase da sindicância, né? São essas três fases mesmo. É instaurado, é o inquérito e é o julgamento, né? O julgamento pós o inquérito é passado o julgamento. Na letra E diz: compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública, né? A gente viu que a autoridade administrativa única no nosso município, exclusivo, é uma autoridade exclusiva que não pode ser, é, ser tem uma palavrinha agora que sumiu da minha mente. Não pode ser delegado a outra pessoa. Para pena de demissão, só o chefe do executivo pode assinar essa punição, né? O chefe do executivo pode delegar advertência e suspensão para os secretários municipais, né? Que são as autoridades maiores de cada secretaria. Mas a pena de demissão, a pena final de demissão, ela é feita pela autoridade maior, que no caso nosso é o chefe do executivo, no caso hoje, a prefeita Tainá. Ela é a única detentora com essa autoridade, né? Segundo o regime jurídico, né? E independente de ter tido a condenação por autoridade judiciária ou não, ao final do processo, comprovando a existência do fato, comprovando a culpa daquela pessoa em si, a responsabilidade daquela pessoa, ela pode ser demitida e pode perder a função pública tranquilamente, independente do judiciário ter um outro processo, né? Isso é verdade também. Então, com isso, ficamos com a letra B, né, que é a nossa resposta aqui, né, que vamos em diante, né. Alguma dúvida, gente, alguma pergunta? Vamos aí, que às vezes eu falo e não paro nem para pensar o que vocês estão pensando. Vamos aí participando também, né. Temos poucas pessoas, mas vocês é o alvo principal, e o objetivo principal é vocês entenderem e compreenderem, né, o que eu estou falando, né. Com relação a essa fase inicial do inquérito, ficou claro? Tem dúvidas? Vamos aí, perguntem se tiverem dúvidas para a gente poder dar andamento, né? Senão a gente vai dar andamento e vocês vão acumular dúvidas, e não é bom isso, né? Vamos lá, vamos continuando. É, no artigo 163, é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de um procurador, devidamente constituído, a rolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos quando se trata de prova pericial. Para o denunciado, gente, a pessoa que está respondendo, ela vai ter o mesmo direito de defesa que o direito faculta a qualquer situação de processo. Esse procurador, ele pode ser um advogado? Pode. Pode ser uma outra especialidade que tenha conhecimento de causa e que tenha condições de, é, de apresentar essa defesa para o... Licença aqui, gente. Tem alguém tocando aqui na campainha? Deixa eu ver aqui quem é. Acho que eu estou sozinho em casa, gente. Eu vou só atender aqui, ver o que que a pessoa quer e volto já já.
Vamos lá. Como eu estava falando, gente, tudo que, o, o denunciado, o acusado, ele puder fazer para se defender, ele pode. Ele pode arrolar testemunhas, ou seja, ele pode indicar testemunhas, ele pode reinquirir eh, testemunhas, né? Ou seja, uma testemunha de acusação é ouvida e ele também pode formular questões para aquela testemunha também, pode produzir provas, contraprovas, formular questões para o perito, que vai analisar as provas periciais, né? Tudo que ele possa para se defender, ele tem direito de fazer. Ele pessoalmente ou um procurador constituído por ele, né? Qualquer que seja a situação, ele pode participar de todo o processo, ele vai ter acesso a toda a informação daquele processo, todas as acusações, todos os testemunhos, e com isso ele garante a defesa dele, né? A ampla defesa dele, né? Parágrafo 1º diz: o presidente da comissão poderá negar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, né? O fato do denunciado ter direito a fazer isso, ele não pode fazer isso só para empurrar a situação para frente, só para ganhar tempo, chamar testemunhas que não tem nada a ver com a coisa, porque aí o presidente da comissão, vendo que há um intuito apenas de atrapalhar a investigação, que não tenha nenhum efeito é, frutífero para esclarecimento dos fatos, ele pode negar essa informação, né? Lembrando que o presidente da comissão, ele é o presidente do inquérito, né? Ele vai ser o chefe, o responsável pelo inquérito. Então, ele pode negar qualquer coisa que ele veja que é sem fundamento, que é impertinente, que não vai esclarecer os fatos, só está ali querendo ganhar tempo, tá entendendo? Aí nisso é possível sim o presidente da comissão negar algum pedido da defesa, como é no inquérito policial, da mesma forma, como é no julgamento, né? Os pedidos da defesa nem sempre são atendidos, né? No parágrafo 2º, será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito ou quando for desnecessário em vista de outras provas produzidas. Isso é o quê, gente? O que é que significa esse parágrafo 2? Esse parágrafo 2 significa o seguinte: se o fato é de conhecimento notório de todos ali daquela repartição, que não precisa de produção de prova pericial em si, e se o acusado solicitar essa prova pericial, vai ser indeferido, porque já tem outras provas que foram produzidas, já tem outras situações que provam e mostram que aquele fato ocorreu, que aquela pessoa foi o responsável pelaquela omissão ou por aquela ação, né? Já que são as duas questões que podem ocasionar responsabilidade para o servidor público, né? Tanto a omissão como também a ação, né? Que chama também comissão, né? Então, se a exigência do perito seja uma exigência do denunciado, mas que existem outras provas que comprovem o fato, ele vai ser descartado, essa exigência. Esse perito vai ser descartado, né? O perito é único e exclusivamente se houver necessidade de esclarecimento, mas tendo outras provas, tendo outras situações que mostram e provam que o fato aconteceu e que a responsabilidade era de funcionário A ou funcionário B, acabou. Não tem mais essa não, o processo rola e vai continuar o processo sem o perito. É o que o parágrafo 2º nos diz. Artigo 164. Sendo necessária a produção de prova pericial, o presidente da comissão nomeará perito para, em 10 dias, apresentar o laudo pericial. Olhe e observem bem esse prazo de 10 dias para o perito apresentar o laudo, né? Ao final, o relatório da perícia vai ser inquirido, vai ser questionado, e a defesa também vai participar dessa inquirição, né? Desse questionamento, porque a defesa também pode colocar
as suas perguntas e os seus questionamentos para o resultado da perícia, né? E esse prazo também ele pode ser prorrogado por igual período, né, que a gente vai ver mais à frente, né? Que no parágrafo primeiro, o prazo que trata o caput desse artigo poderá ser prorrogado por igual período a critério do presidente da comissão, né? Se 10 dias não foi suficiente e o perito solicitar e o presidente da comissão achar por bem, esse prazo vai ser esticado por mais 10 dias para ser fechado o relatório, né? Parágrafo segundo, será feito o requerimento de perícia pelo denunciado após o recebimento da denúncia dentro do prazo de 3 dias, né? Ou seja, o denunciado, eh, após o recebimento da denúncia, ele pode requerer a perícia, né? Se for o caso de necessitar. Se não precisar de perito, a gente já viu que não precisando da prova pericial ser analisada, tendo outras provas, o perito pode ser descartado, né? Pode ser indeferido. O denunciado será intimado para tomar ciência do perito nomeado e apresentar quesitos no prazo de 2 dias, ou seja, o perito é escolhido, o denunciado é intimado e toma ciência de que o perito foi nomeado. Aí ele apresenta questões no prazo de 2 dias, a defesa, no caso, apresenta questões ao perito no prazo de 2 dias. O perito também pode ser recusado por suspeição, dentro do prazo referido anterior, observado no procedimento previsto no artigo 150, o artigo 150 da sindicância, gente. O artigo 150 é o que fala da sindicância. E o prazo para rejeitar é de 2 dias, né? Isso aí fica para vocês depois analisarem. O artigo 150, para a questão de sindicância, que também é uma fase do processo administrativo disciplinar, né? Que é na fase de instauração, né? E no inquérito em si também pode haver essa recusa, né? Se o denunciado provar que aquele perito ele tenha alguma suspeição com relação à perícia que ele vai fazer, seja uma pessoa que é um desafeto do denunciado, seja que é uma pessoa que já houve atritos e confusões e problemas com o denunciado, ele pode acusar essa situação e, e recusar o nome daquele perito em si. Acontecendo a rejeição, a suspeição do perito, imediatamente o presidente da comissão ele vai nomear outro perito para ter o prazo de 10 dias para dar um relatório, podendo ser prorrogado por mais 10 dias, né? Vamos aí, duas questõezinhas, certo ou errado, rapidinho para gente. Essas duas questãozinhas aí são simples. E aí, me digam aí, vocês é que vão responder essas questões. 70, 71. 70, certo ou errado? Vamos aí, rapidinho aí no chat, ou abram o microfone e falem aí. Para mim também não ficar falando sozinho também. Na 70, nos processos administrativos disciplinares, pode o servidor comparecer sozinho ou ser representado por advogado munido do necessário instrumento de procuração. Certo ou errado? Tem alguém aí, exatamente? Ou tá todo mundo só com online aí, o mais longe? Maísa, Zé Marcelo. E aí, certo ou errado? Flávia, vamos lá, gente, vamos lá. Saiu. Ah, não sei não. E aí?
Cadê o chat aqui? Vou olhar o chat. O que que vocês fizeram no chat já? José Marcelo errado, Maísa errado, Quitéria errado. Mais alguém? Vocês erraram essa questão só porque apareceu a palavrinha advogado, gente. Mas isso não deixa a questão errada. A pessoa pode ser um advogado, como pode ser uma outra especialidade. Mas o, o servidor, ele está aqui, ó. O servidor. Acho que não é aqui, não, é aqui. Aqui. É assegurado o servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Não está falando aí em advogado, mas pode ser um advogado. Não, não, não deixa a questão, a pergunta errada quando ele fala sozinho ou por ser representado por um advogado, né? Essa questãozinha, ela só pelo fato de aparecer a palavrinha advogado, porque o advogado não é obrigatório, mas ele pode ser constituído um advogado. Só colocou, Raíla acertou, Raíla. Eu só vi só dos três lá, porque eu não estou com outra tela, só com o chat, não. Mas, só pelo fato de aparecer a palavrinha advogado já complicou, né? Mas, olha, vamos lá, vamos voltar na questão aqui e ver. É aqui. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Ele não especifica esse procurador, mas esse procurador pode ser um advogado constituído. Agora, o fato de não ser um advogado constituído não anula o processo. É isso que o STJ nos diz na sua súmula. Mas esse procurador pode ser um advogado constituído, sim. Então, a questão lá está correta a nossa questão 70, sim. Né? Vamos ter um pouquinho de atenção, porque a gente não pode perder uma questão dessa, não. É algo simples. Quem é... A Maísa está com a mão levantada? Quer falar ou apertou sem querer, Maísa? Vamos, vamos, vamos continuar com a questão 71. Vamos lá. A questão 71. Beleza, tranquilo, Maísa. A questão 71. Caso José tenha presenciado a prática do ato infracional por Lucas, a imposição da sanção pela falta funcional dispensará a prévia aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Essa questão está certa ou errada? 71, certo ou errado? Marcelo, errado. Raíla, certa. Maísa, certa. Olha, gente, toda questão que fala que há uma punição sem antes do processo, sem respeitar o processo, ela está errada. Toda questão que fala em punição sem o devido processo legal, sem o direito da ampla defesa, é como aqui no Brasil. A gente, as pessoas, vamos para a análise jornalística dos fatos. O camarada é preso em flagrante por homicídio. Quando o jornalista vai colocar o fato, vai anunciar, vai informar o fato, ele diz o quê? Que a pessoa está sendo acusada. Ele foi preso em flagrante.
pelo homicídio, mas ele está sendo acusado, o acusado pelo fato, não é? Por quê? Porque no Brasil, até se provar o contrário, todo mundo é inocente. Não é isso o princípio constitucional, né, da presunção de inocência? Até se provar o contrário, todo mundo é inocente. No processo administrativo também. Mesmo o fato de José ter sido testemunha da infração de Lucas, isso vai gerar um processo administrativo. Mas Lucas vai ter direito à defesa, vai ter direito o contraditório. Todo o processo normalzinho tem que ser feito, porque não pode punir Lucas sem antes ter o processo, né? A gente também tem que ter cuidado nesse tipo de questão. Quando a questão coloca que vai ser dispensado o contraditório à ampla defesa, ele está dizendo a gente que aquela pessoa vai ser punida diretamente. E não tem punição diretamente. Não é porque cometeu o erro que vai ser punido sem antes ter o devido processo, né? No caso aqui, o processo administrativo. Então, a gente tem que ter cuidado nesse tipo de questão para a gente não perder a questão de graça, né? Então, todas as vezes, agora vocês guardem isso, todas as vezes que falar aqui em dispensar a aplicação do princípio do contraditório, dispensar o processo, dispensar a ampla defesa, desconfie. Falou em dispensar o princípio do contraditório, dispensar a defesa, dispensar, já punir diretamente, né? Dispensar o processo e haver a punição. Não existe no direito brasileiro essa possibilidade. Mesmo o réu confesso, ainda tem que passar por julgamento, né? Ainda tem que ter todo o processo contra ele, né? O que vai acontecer é que no julgamento o réu confesso, a defesa dele vai tentar diminuir e atenuar a punição, mas ele vai passar pela defesa, vai passar pelo o processo de julgamento, de defesa, né? Então ele não pode ficar sem defesa. Ele não pode ficar sem ter o direito do contraditório, o direito da sua defesa, né? Jamais. E ninguém vai ser punido diretamente. Ah, cometeu erro, vai logo ser punido. Ninguém. Não pode ser assim. Tem que haver todo o processo, tem que haver a averiguação dos fatos, né? A análise dos fatos para poder haver a punição. Ficou claro, gente? A questão 72 é um resumozinho bacana, que é bom a gente ler esse enunciado dela, já a gente aprende muita coisa. É a parte contraditória do processo, conduzida autonomamente pela comissão, que comporta atos iniciais, instalação da comissão processante, comunicação da instalação, designação do secretário, atos de instrução, notificação do servidor, depoimentos, perícias, diligências, interrogatório, indiciação e citação para apresentar defesa escrita e relatória. Esses atos referem-se a qual parte, qual fase do processo administrativo disciplinar? Qual é a fase que faz toda essa averiguação em busca da verdade dos fatos? Como é o nome dessa fase? Digam aí no chat. Letra C, Marcelo. M. Exatamente, gente. Essa fase é o inquérito administrativo. O inquérito administrativo é a parte contraditória do processo, conduzida autonomamente pela comissão, comporta instalação, comunicação, designação do secretário, notificação do servidor, depoimentos, perícia, diligência, interrogatório, indiciação, acariação, citação para apresentar a defesa,
defesa escrita, defesa, relatório, tudo é feito no inquérito administrativo. É a fase que vai instruir todo o processo em busca da verdade dos fatos. E vai em busca sempre de ter elucidado, não ter dúvida dos fatos, né, dos fatos em si. Então, na 72, a nossa resposta é a letra C. Na 73, é, em um processo administrativo disciplinar, aplica-se atualmente o seguinte entendimento sumulado do Supremo Superior Tribunal de Justiça. Essa do Superior Tribunal de Justiça, a gente, é, ele quer, mas ele está dizendo aqui, ele quer o quê? Ele quer o erro ou o acerto? Eu estou achando que eu deixei essa questão incompleta. Está faltando alguma coisa nela. Deixa eu ver se eu descubro essa questão no Google, no tio Google. Vou copiar e colar aqui no tio Google, ver se eu descubro. Para ver se tem alguma coisa que está faltando. No processo administrativo disciplinar, aplica-se totalmente a seguinte função. Ah, compreendi. É, gente, tem uma outra súmula que a gente não falou em si, que era para ter falado também junto da súmula que fala da presença do advogado. Tem uma outra súmula que fala sobre a instauração do processo em si, que é referente à exposição detalhada, que está no regimento também, está no nosso regime jurídico, né? Mas essa questão a gente elimina por eliminação. A gente vai analisando os erros, ele quer a correta. Ele quer a correta. O processo administrativo aplica-se atualmente o seguinte entendimento, é o entendimento correto, né? Na Ô, letra A, Nando, vamos analisar. Nando, Oi, pode falar. essa, essa letra C, assim, pode ter um inquérito administrativo com denúncia anônima, é que eu estou na dúvida sobre isso, né? Porque a A denúncia anônima, instauração do processo, ela começa pela sindicância. A denúncia anônima, ela é o início feito uma sindicância para verificar se o fato ocorreu. O mas se, processo, o processo administrativo no inicial, em si, é a sindicância para avaliar se o fato ocorreu, se o servidor da denúncia foi o responsável pelo fato, mas para se, poder ir seguir em diante. mas Diga se no aí. caso é anônimo, se é anônimo para haver prova, essa pessoa anônima tem que comparecer, né?
Não necessariamente. Existe a possibilidade do anônimo denunciar, aí se começa a investigação, a averiguação do fato. Aí, comprovando o fato e comprovando a autoria, é que o processo anda, entendeu? Sim, Não necessariamente o servidor não vai ser acusado, não vai ser intimado em si, mas ao receber a denúncia anônima, os responsáveis hierárquicos, a hierarquia, né, os superiores daquele setor, eles têm que verificar e averiguar se houve. Aí, havendo o problema, havendo a questão, aí vai para abrir a sindicância para verificar quem foi o autor, se condiz, se a denúncia condiz ou não com o fato. Mas há entendi. a possibilidade, sim, a letra C, ela, há a possibilidade, sim, de ter início de um processo, a instauração, né? A instauração é o início, a instauração começa como? Com a sindicância, que é a averiguação, a verificação se o fato ocorreu e quem foi, e se é possível determinar o autor da ação ou da omissão, né? Então, essa questão, a letra C, ela fica errada quando diz é vedada. Mas aí, por eliminação, vamos analisar item por item que a gente vai chegar à nossa resposta por eliminação. Porque só uma só, a gente já falou até aqui sobre isso, na aula de hoje já. Na letra A diz, é obrigatória a presença de advogado. A gente já viu que não é obrigatória a presença de advogado, né? Já viu que o erro está aí nessa obrigatória. Aqui na letra B, é vedada a prova emprestada. Não, gente, não. É vedada a prova emprestada, ela, a prova emprestada, no caso, em um outro processo, no processo paralelo criminal, aparece uma prova e o administrativo pode requerer à justiça, ao juiz que está analisando aquele processo, e ele pode usar a prova, sim, emprestada do outro processo. O civil, o criminal e o próprio administrativo podem emprestar as suas provas colhidas um ao outro. Então, essa é vedada, ela é errada. Aí, na letra C, é vedada, em qualquer hipótese, a instauração do processo disciplinar com base em denúncia anônima. Tem os critérios, gente, mas em qualquer hipótese, não. O que que acontece? A denúncia, ocorrendo a denúncia e o fato sendo grave, a instauração, ela é obrigatória pelos superiores. Eles têm que instalar um processo para averiguar se o fato ocorreu realmente e se realmente aquele servidor denunciado tem culpa em si ou não. Então, é possível ter, sim, denúncia anônima, sim. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar é causa de nulidade absoluta no procedimento. Não, gente, não é. Essa questão de prazos, os prazos são respeitados. Não há essa questão de um processo começar e não ter data para terminar. Há uma sequência de fatos, os prazos têm que ser respeitados para chegar ao final do processo. Não tem esse de julgamento perpétuo, né? Apesar que no Brasil hoje a gente está vendo algo parecido no Supremo, no STF, que há alguns julgamentos estranhos que começam e o juiz é o ofendido, é o promotor e é o juiz ao mesmo tempo. É o delegado, é o investigador, uma bagunça. A bagunça, que, na minha opinião, já está na hora do Senado e do Congresso reverem essa questão, porque não pode ser assim. O processo ele tem que ter um início e tem que ter um final e seguir esse rito para chegar a uma conclusão e não ficar nessa questão toda complicando a vida das pessoas, né? E na letra E, que é a nossa resposta, a gente já viu, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde de exposição detalhada dos fatos a serem apurados, né? A gente já viu. É, isso tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça também, súmula 641, salvo me engano. Eu até marquei aqui. 641. A súmula 641 do STJ, que fala, e o nosso regime jurídico já foi atualizado, né? A gente viu hoje, neste instante, que a exposição dos fatos
ela não pode ser detalhada para preservar a identidade daquela pessoa que é acusada, né? Até porque no Brasil ele pode ser condenado antes de ser o processo, até aquela tem um ditadozinho, até que se prova o contrário, né? Até que se prova o contrário, todo mundo é inocente, né? Então, nessa questão aí, quando se falar do STJ, tem duas súmulas. A súmula 641, que fala sobre essa questão do processo administrativo, ter não expor os detalhes do processo, né, dos fatos, quando instaurar o processo, né, e a outra é a da dispensa do advogado. Não, advogado não é peça fundamental no processo administrativo. Ele pode ter, ou como ele pode não ter a presença do advogado, tendo um procurador, um outro procurador como defensor, até mesmo ele mesmo ser o defensor dele, é possível sim. Diga aí, Quitéria, quer falar? Ou foi sem querer que você apertou? Você deve estar em horário de trabalho, né? Então deve ter sido sem Olha. querer. Ah, estava com o microfone fechado, professor, nem estou no trabalho mesmo. Quando eu cheguei do almoço aqui, aí eu fui responder a pergunta e respondi a pergunta errada, que aquele errado que eu coloquei era na segunda pergunta. Na Aquela 71. da 71, era 71. Aí eu nem olhei direito e fui lá mexer. Aí era 71 a resposta. Mas aí já está falando, já deixa eu falar lá mesmo. Eu fui Tranquilo, escrever a pergunta. Ah, tranquilo. sim, nessa questão aí, que era esse processo disciplinar, ele tinha que ter um objetivo, né? Um objetivo específico para ter a verdade aí, nesses fatos. Porque você falou de denúncia, não tem sobre a denúncia aqui, simulado, né? O processo administrativo disciplinar aplica-se o seguinte entendimento simulado. Se esse simulado é pelo Superior Tribunal Federal, ele tinha que ter o quê? Ele Não, tem quanto tempo para. essa Ele súmula tem que ter é quanto tempo para escrever isso aí? a súmula do Tribunal de Justiça é a 641, ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. A Hum, portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Com essa é, afirmação, é possível observar que esses atos são procedimentalizados, sendo a fase de instauração a primeira para inaugurar o processo, com a constituição da comissão. É isso que certo. a súmula 641, deixa eu copiar ela Ela para fala isso vocês. aí, né? É, a Mas, súmula 641, deixa eu colocar aqui um slide em branco. A súmula 641 diz isso. A portaria de instauração do STJ, do processo administrativo disciplinar, prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Com essa afirmação, é possível observar que esses atos são procedimentalizados, sendo a fase de instauração a primeira a inaugurar o processo com a constituição da comissão, né? A constituição da comissão é a fase inicial do processo em si. essa súmula aí não é aquela que é vinculante, não. É a simulada, no caso. Não, é simulada, não é a É, vinculante, não é a não é vinculante, não. vinculante, não, é. Não, Porque não. aí precisaria, né, que ela é a denúncia dos associados que fosse, ou que não foi, ela vai ter que apurar, né, no caso. Isso Não, aí é vai apurar, no exercício do cargo, né? exatamente, Sem a exatamente, preocupação de incriminar ou exculpar devidamente, não é isso? O servidor ou o exatamente. empregado. É para preservar a honra daquele servidor até que se prove o contrário. Isso, É isso. basicamente isso, né? Vamos seguir aqui para a próxima questão. A próxima questão fala de Mariana, servidora concursada da CEMED. Olha, da CEMED logo, ó. Espero que não tenha nenhuma Mariana na CEMED, né? E o nome foi puramente ilustrativo.
Depois não apareceu uma Mariana aí com raiva porque eu usei o nome dela. Já com um ano de efetivo exercício do cargo, foi acusada de ter cometido irregularidade contra a administração pública. Foi instaurado o processo administrativo disciplinar para apuração da falta cometida e aplicação da pena mais apropriada. Considerando o caso hipotético, nos termos do disposto na legislação municipal, doutrina, jurisprudência, analisa as afirmativas sobre o PAD. Mariana obrigatoriamente deverá ser acompanhada no PAD por um advogado que lhe será a defesa, sob pena de ofensa ampla, a ampla defesa. Esse item 1, tá certo ou tá errado? Esse obrigatoriamente, ele deixa a questão errada, né? Esse item 1 está errado, né? Agora, observe essa questão. Eu achei interessante essa questão. É uma questão de nível difícil, mas observe as alternativas. Ou seja, você sabendo, tendo conhecimento de que o advogado não é peça fundamental na defesa do processo administrativo, você já respondia essa questão só sabendo disso. Você não precisava nem ir nem para as outras duas, nem para as outras três alternativas. O quanto eles usam essa súmula do STJ. Eu vou até pesquisar aqui qual. Vou Se ele botar aqui. já diz, se já está errado aí a letra, o inciso aí, no caso, esse item 1 aí, numeração, já está dizendo que está errado, então você já vai olhando, já vê as outras que já está errada. Já vi qual é a resposta, já. Já Já sabe vi qual qual é é a a resposta, resposta. já. Justamente. Porque Já essa vi qual 4 é, aí e qual a é a 1, resposta. aí ficou a 2 e a 3 só. Você na Só letra B, 2 e eu a já vi 3. já. Mas a banca não vai facilitar tão fácil assim, não. Não, mas Mas aí o padre, essa questão foi de um concurso. Deixa eu confirmar aqui qual foi o concurso. Eu esqueci a de padre já colocar. está dizendo já. É um meio usado pelo poder público para apurar os possíveis atos ilícitos que comete pelo funcionário público, né? Que é cometido pelo funcionário público. Olha, eu só modifiquei aqui o nome o nome do setor de trabalho, do setor de trabalho da Mariana. Mas é uma questão do concurso do Ministério Público Estadual do Pará. O ano 2022, recente, da Consulplan, Ministério Público Estadual do Pará, o cargo de auxiliar de administração. É essa questão. Depois vocês podem pesquisar, ela tá dessa forma. Ó, vou copiar e colar do jeito que ela tá lá. Do jeitinho que ela tá lá, ó. Mariana, servidora pública concursada do Ministério Público do Pará, já com efetivo exercício do cargo, foi acusada de ter cometido irregularidade. Mesmo texto, eu só modifiquei aqui o da CEMED, eu botei CEMED, e aqui legislação federal, botei legislação municipal, né? Ah, aqui, mesma coisinha, Mariana obrigatoriamente deverá ser acompanhada pelo padre, por advogado. Tá entendendo, Marcelo? A banca, as bancas também não são esses bichos de sete cabeças, não. Eles colocam que eles querem aqui ver se você tem conhecimento de que a ausência do advogado fere ou não o preceito da defesa, né? O que não pode acontecer é de você não ter defesa. Mas essa defesa pode ser construída até por você mesmo. Você, servidor, pode se defender, no caso, né? Pode construir um terceiro e pode também construir um advogado, mas não necessariamente ser obrigatório
a presença do advogado. Mas, olha, analisando essa questão... Viu, Nando? Essa aí eu analisei rápido porque você vem batendo muito nessa tecla, sempre falando sobre isso. Aí ficou já na cara, sabe? Por isso que eu achei fácil, né? Você sempre vem dizendo sobre isso. Não, exatamente, porque tem muita questão de regime jurídico, muita questão de inquérito administrativo, de processo administrativo, que fala nessa regra, questão, nesse detalhezinho da defesa, né, do advogado. E, com toda certeza, eu acredito que vamos ter alguma questão dessa, né, na nossa prova, sim. Mas vamos analisar os outros dois itens, para a gente verificar. O item 2, a instauração do PAD contra Mariana poderia ocorrer com base em denúncia anônima, desde que devidamente motivada e com amparo à investigação ou sindicância. Está vendo, Marcelo? A denúncia anônima, ela só não vai, mas que tenha motivado, ou seja, qual é a motivação? O fato realmente aconteceu? É de conhecimento dos demais que aconteceu um fato ilícito? E que tenha o amparo da sindicância, né? Da sindicância, né? Porque é o início da investigação, é o início da sindicância, né? A instauração é sindicância, né? Aí, para constatar se o fato foi cometido por alguém realmente, né? Aí, no 3, a autoridade que tiver ciência da irregularidade perpetrada por Mariana no serviço público é obrigada a promover a apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada à acusada ampla defesa. As duas alternativas corretas, né? Elas estão corretas e a gente vê, e aí já tira dúvida de questões anteriores, né? Aí aqui no 4, no PAD é permitida a prova emprestada independentemente de autorização. Aí se independentemente deixa errado, né? Tem que ter autorização para poder usar a prova emprestada, né? Respeitado o contraditório e a ampla defesa, mas esse independentemente deixa errado esse item 4, né? A nossa resposta a gente já sabia, porque respondendo a primeira aqui errada, a gente já descobriu que a nossa resposta é a letra C, né? Mas que questões assim aparecem, viu? Não achem estranho quando vocês estiverem respondendo a prova de vocês, tem uma questão assim fácil e vocês digam, não, isso não é possível, não, eu vou errar porque tá fácil demais, né? Não vão fazer isso, né? Não façam isso. Respondam a questão e consigam a pontuação daquela questão, né? Artigo 65. A comissão promoverá o interrogatório do denunciado, observados os procedimentos nos artigos 167 e 168. Vamos analisar os artigos 167 e 168, depois a gente volta. No 167, as testemunhas, no máximo 3, serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via como ciente ser anexada aos autos. Aí tem parágrafo 1 primeiro, se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e da hora marcado para a inquirição. As testemunhas do denunciado comparecerão ao interrogatório, independentemente de intimação ou mediante esta, se assim for requerido, no mínimo 3 dias antes do dia designado para o interrogatório. Concluída a inquirição do denunciado, inquiriciar as testemunhas arroladas. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. As testemunhas serão inquiridas separadamente, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, se contradizem, e proceder-se-á a cariação entre os depoentes, né? Agora vamos voltar e vamos ver caso a caso, né? Mas a comissão, ela vai interrogar o denunciado, vai interrogar os testemunhos, vai arrolar essas testemunhas, o denunciado também pode arrolar essas testemunhas, mas não é chegar no dia marcado para interrogatório, eu vou chegar lá com a testemunha, não, tem que avisar antes, né? A gente já viu, tem que 3 dias antes do interrogatório comunicar a ida daquela testemunha naquele dia, né? Para poder recolher o
o depoimento daquela pessoa. Não pode ser por escrito, a pessoa não pode chegar e responder questões em casa e levar por escrito, não, vai ter que responder verbalmente por lá, né? E os outros vão estar colhendo as informações tudo direitinho, né? No parágrafo 1º diz, no caso de mais de um denunciado, cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. No parágrafo 2º, o procurador do denunciado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhes vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhes, porém, reinquiri-las, ou seja, reperguntá-las por intermédio do presidente, né? E um detalhe importante, o procurador denunciado, ele não pode atrapalhar as testemunhas. As perguntas e respostas é feita pela comissão e respondida pela testemunha. É vetado a ele interferir nisso, né? Agora, se alguma resposta não ficou a contendo, ele pode pedir ao presidente que repita aquela pergunta e o presidente, achando necessário, vai repetir a pergunta, vai reperguntar aquela testemunha ou aquele denunciado, né? O artigo 166, quando houver dúvida sobre a sanidade mental do denunciado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a um exame por junta médica oficial, da qual pelo menos um médico seja psiquiatra. Essa questão de pelo menos um médico ser psiquiatra, e todas as vezes que a gente vê o pelo menos, o somente, nas questões de concurso público, são questões que nos deixam com a pulga atrás da orelha, mas nesse caso, quando se falar de junta médica para avaliar a sanidade mental de algum servidor que esteja passando por um processo administrativo, nesse caso, é verdade o pelo menos. Na junta médica tem que ter um psiquiatra. Sem a presença de um psiquiatra, para avaliar a sanidade mental do denunciado, que tenha suspeita sobre a sanidade mental dele, inviabiliza esse exame, né? Tem que ter um médico psiquiatra, no mínimo, nessa situação, né? Parágrafo único, o incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso colocado no processo principal, após a expedição do laudo pericial, né? Ele é feito à parte, mas ele é anexado ao processo, né? E vai ser levado em consideração o laudo da perícia. Artigo 167, as testemunhas no máximo de 3 serão intimadas mediante a mandato, ou seja, cada colhida de depoimento será no máximo 3 testemunhas no mesmo dia, né? É isso que o artigo 167 nos diz. E intimadas, o mandado de intimação é expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via com o ciente ser anexado aos autos, ou seja, a testemunha tem que assinar lá o recebimento da intimação como ciente, e aquela segunda via faz parte dos autos do processo, né? E aquele testemunho não, deu ciência de que foi intimado a participar desse processo. Parágrafo 1º, se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe do setor onde ele serve, onde ele trabalha, né? Com a indicação do dia e a hora marcado para a inquirição, ou seja, para colher o testemunho dele, né? E isso é importante, né? Porque aquele servidor vai ser dispensado do trabalho naquele dia, devido ao fato dele ser testemunha num processo administrativo. O parágrafo 2º, as testemunhas do denunciado comparecerão ao interrogatório, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido, no mínimo 3 dias antes. 3 dias antes tem que ser requerido do dia designado para o interrogatório. Ou seja, quem vai arrolar essas testemunhas de defesa não é
o procurador do denunciado, mas ele tem que comunicar, no mínimo, 3 dias antes, né, que aquelas testemunhas vão ser para a organização da comissão, né? Não é chegar no dia do interrogatório e chegar com as testemunhas, não funciona assim, né? Tem que ser uma coisa organizada e planejada, né? O artigo 168 nos diz que, concluída a inquirição do denunciado, inquiriciar as testemunhas arroladas. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Então, falou em trazer o depoimento por escrito, não é possível, né? Não é lícito. As testemunhas serão inquiridas separadamente, né? Não vão ser juntas. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, né, que se contradizem, eles proceder-se-á a cariação entre os depoentes. Houve contradição, é possível o instrumento da acariação, para ver quem é que está com a verdade. Parágrafo 4º, o procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como às inquirições da testemunha, sendo-lhes vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhes, porém, reinquiridas por intermédio do presidente da comissão, né? O procurador, que é o advogado de defesa, que é o servidor responsável pela defesa do acusado, né? Ele não pode interferir nas respostas nem nas perguntas, mas se ele achar necessário que alguém responda novamente a alguma pergunta, ele pode pedir ao presidente da comissão, e o presidente da comissão pode fazer com que aquela pessoa responda novamente aquela pergunta, né? O artigo 169 diz: tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor com especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. O que é que diz o artigo 169? Foi constatado a inflação, foi constatado o autor, é indiciado o autor, o servidor, especificando os fatos e colocando as provas também, definindo e registrando todo o fato, todo o processo, todo o inquérito e dizendo quais são as provas que tem contra ele, né? O denunciado, no parágrafo 1º, o denunciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. O que é que significa aqui? O resultado do inquérito foi apresentado ao indiciado servidor, especificados os fatos a imputados, as respectivas provas. Ele tem 10 dias para apresentar a defesa. 10 dias que ele vai ter para apresentar a defesa. Assegurando-lhe vista no processo na repartição. Ele pode acompanhar o processo da repartição. Ele não pode levar o processo da repartição, não pode sair com o processo da repartição. Ele pode ter acesso ao processo, ele pode solicitar, escanear o processo, ou digitalizar, ou imprimir uma cópia do processo, mas sair com o processo da repartição ele não pode. Ele tem segurado a ele o direito de vista, de ver o processo, né? Aí ele pode solicitar, requerer uma cópia do processo, ele pode requerer que seja digitalizado o processo, mas não retirar o processo do local da repartição onde ele está. No parágrafo 2º é importante também a gente analisar, havendo 2 ou mais denunciados, 2 ou mais denunciados, o prazo será comum, e de 20 dias. Um denunciado, 10 dias. Mais de um denunciado, 2 ou mais, 20 dias em comum. O prazo comum para apresentar as defesas, cada um apresentar a sua, né?
Aí o parágrafo 4º, no caso de recusa do denunciado em opor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 3 testemunhas. Caso o servidor não aceite o resultado do inquérito e se recuse a colocar a ciência, assinar que recebeu a informação, simplesmente vai ser colocado a data que aquele servidor que encaminhou a citação, que citou o servidor denunciado, com a assinatura de 3 testemunhas, vai ser colocada a data que ele declarar lá e pronto. Começa a contar os 10 dias de prazo. Deixa eu ligar aqui o carregador do notebook, já deu sinal. Se caso ele rejeite, não assine lá, que recebeu ciência, o prazo já vai contar, ele vai ter 10 dias para se defender. Se ele não se defender, aí é problema dele, né? Aquela história, né, do não defender porque não quis é problema para quem, para o denunciado, né? Para o acusado. É o artigo 170. O denunciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado, reputando-se válida a comunicação enviada para um endereço constante nos autos. Artigo 171. Achando-se o denunciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no quadro de aviso da sede da Prefeitura para apresentar a defesa. Ou seja, mesmo se o denunciado não for encontrado, vai rolar o prazo do mesmo jeito. Vai para o Diário Oficial de Alagoas, vai estar no quadro de aviso da Prefeitura e o prazo da defesa vai correr normalmente, né? Artigo 172, considerar-se-á revel o denunciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Aí o que é que acontece? Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o denunciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do denunciado. Quando você se rebela contra a situação e você não aceita, e você some, desaparece, o processo vai rolar, vai ser indicado alguém para lhe defender, no mesmo nível do seu cargo, ou um superior, né? E vai chegar a uma conclusão, né? Ou seja, você não tem como correr disso, né? Artigo 173. Vamos parar aqui no artigo 173, intervalozinho, a gente retorna daqui a pouquinho, viu, gente? Deixar aqui marcado, e aí a gente já é quase 3h30, 3h40, 3h45 a gente retorna, ok? Daqui a pouco a gente tá de volta. Desligar, deixa eu desligar aqui a gravação, aí a gente para o intervalozinho, retorna já já.